Amém. Senhor Jesus, buscai as coisas lá do alto, irmãos, onde Cristo vive. Esse é o tema da nossa palavra dessa noite. E convidar os irmãos para a gente ficar de pé, orar diante do Senhor, para que o Senhor possa nos abençoar nessa noite. Amém. Senhor Jesus, realmente nós estamos gratos, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui. Declaramos a Ti que precisamos de Ti, Senhor, que Tu és tudo para nós. Senhor, fala aos nossos corações. Nos visita, Senhor, nessa noite, e possamos tocar naquilo que é o Teu propósito, naquilo que é a Tua palavra, Senhor, porque a Tua palavra é espírito e vida, e é tudo o que nós precisamos, Senhor, para que possamos desfrutar de Ti. Senhor, abençoa a Tua igreja, Senhor. Abençoa cada irmão e irmã de forma individual. Abençoa cada família, Senhor, que pertence a Ti. Para que possamos prosseguir juntos, Senhor. É junto é que nós conhecemos a Ti e conhecemos o Senhor em plenitude. Oh, Senhor, nos abençoa nessa noite. Fala, Senhor, aos nossos corações. Em Teu nome, Senhor, é que nós oramos. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Irmãos, o título da nossa mensagem, como eu disse antes, é Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. O texto base é Colossenses 3, de 1 a 4. Esse é o texto base da nossa palavra nessa noite. Mas eu queria começar com os irmãos lendo uma passagem em Marcos capítulo 8, versículo 20, a partir do versículo 22. Essa é uma passagem interessante que narra uma cura de Jesus Cristo de uma forma especial, eu diria assim. O Senhor aqui cura um cego, o cego de Betsaida, que estava em Betsaida, de uma forma diferente. Eu queria ler para os irmãos me acompanhem, por favor. Marcos 8, a partir do versículo 22, diz assim: Então, chegaram a Betsaida e lhe trouxe um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando-o pela mão, levou-o para fora da aldeia, e aplicando saliva aos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: Vejo os homens, porque como árvore os vejo andando. Então, novamente, lhe pôs as mãos nos olhos, e passando a ver claramente, ficou restabelecido. E tudo distinguia de modo perfeito. E mandando-o Jesus embora para casa, recomendou-lhe: Não entres na aldeia. Irmãos, percebamos que aqui o Senhor faz uma cura esse cego, de uma forma muito interessante, aqui de duas etapas. O Senhor realmente podia tocar nos olhos dele e ele ver logo de primeira, vamos dizer assim, né? Podia ficar claro. Mas aqui o Senhor cura ele de duas etapas. O Senhor aqui toca ali a primeira vez e ele não vê as coisas nitidamente. A palavra diz que ele vê os homens como árvores andando. Ou seja, ainda a sua vista não estava recobrada perfeitamente. Ele não tinha uma visão completa, uma visão perfeita daquilo que ele via. Mas ele estava vendo. Perceba os irmãos que ele era cego, mas ele estava vendo. E novamente o Senhor toca-lhe os olhos. Então ele consegue ver perfeitamente. Por que eu estou lendo isso para os irmãos? Por que essa passagem? Porque muitas vezes, irmãos, nós precisamos ser tocados pelo Senhor uma segunda vez, para que a gente possa ver as coisas perfeitamente. Isso não é demérito algum, irmãos. Pelo contrário, é misericórdia de Deus para nós. Muitas vezes nós somos tocados pelo Senhor. Muitas vezes não. Nós somos tocados pelo Senhor. Isso tem a ver com a nossa salvação. E ali os nossos olhos é desvendados e nós começamos a conhecer aquele Deus que nos salvou. O Deus que nos tirou de uma condição de morte e nos deu a vida. Mas não é somente isso, irmãos.
Nós precisamos conhecer esse Deus perfeitamente. Nós precisamos conhecer a vontade desse Deus que nos salvou. Nós precisamos entender qual é a vontade desse Deus para as nossas vidas. Nós precisamos conhecer e entender perfeitamente o que Ele preparou para cada um de nós. E esse conhecimento influencia diretamente em quem eu somos, em quem nós somos e como nós vivemos nessa terra. E também no nosso relacionamento com o próprio Deus. Se nós ainda temos uma visão de Deus um pouco turva, os irmãos me entendem, nós não conseguimos ver Deus como Ele realmente é e o que Ele preparou para nós. Nós precisamos chegar diante do Senhor e falar: Senhor, me toca novamente. Senhor, me ilumina para que eu possa vê-lo. Não estou julgando a visão dos irmãos, como eu disse antes. Isso é misericórdia de Deus para nós, é amor de Deus para nós. Nós temos a oportunidade que o Senhor tire as escamas dos nossos olhos. Fala isso para os irmãos, porque o que o Senhor preparou para nós, irmãos, é infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Os nossos olhos carnais, os nossos olhos, o nosso olhar terreno, não é capaz de ver tudo aquilo que Deus tem para nós. Nós cantamos agora há pouco um tesouro inestimável, as insondáveis riquezas de Cristo, tudo aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Muitas vezes nós estamos tão, vamos dizer assim, tão envolvidos com a esfera terrena, mas com nossos pés na igreja, mas não conseguimos ver com nitidez. Por quê? Porque ainda tem escamas. Vamos dizer, tem alguma fumaça, tem alguma neblina que nos impede realmente de ver aquilo que o Senhor fez por nós. A gente vê, nós estamos estudando Colossenses, a igreja em Colossenses foi tomada por essa neblina, por essas coisas, filosofias, rudimentos do mundo, vãs sutilezas, raciocínios falazes. E todas essas coisas tiraram o foco da igreja de Colossenses de Cristo, que é o cabeça da igreja, e colocaram em outras coisas. E eles deixaram de ver Cristo na sua essência. Precisou que o Senhor preparasse Paulo, que escrevesse para aquela igreja, mostrando tudo aquilo que Cristo é novamente para eles. Para quê? Para que os olhos deles pudessem ser retiradas as escamas e eles pudessem ver com nitidez quem é Cristo e o que Cristo fez por nós. Irmãos, e hoje nós não somos diferentes. A nossa igreja, nós como igreja, estamos também à mercê de todas essas coisas. Por isso eu falo com os irmãos pela misericórdia do Senhor. Nós precisamos pedir ao Senhor de coração aberto, realmente nos humilhando na presença do Senhor, que tire todas essas coisas de nós, tudo aquilo que nos impede de ver o Senhor perfeitamente. Que tire as escamas dos nossos olhos. Que nos livre da religião, que nos livre das filosofias, dos ascetismos, que nos livre dos nossos achismos, daquilo que a gente pensa em nós mesmos, com a nossa mente terrena. Tudo isso nos impede de ter uma visão clara de quem é o Senhor. E isso influencia, irmãos, de uma forma muito importante no nosso relacionamento com Deus. A palavra de Deus, irmãos, em todas as passagens da Bíblia, ela quer gerar vida. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. O espírito que o Senhor colocou dentro de nós, ele é vivificante, ou seja, ele gera vida. O Senhor morreu para que nós tenhamos vida. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Irmãos, qualquer outra coisa que não gera vida, não vem de Deus. Os irmãos percebam isso. Qualquer coisa que não gera vida no nosso viver diário, como igreja, como indivíduos, no nosso trabalho, escola, faculdade, nas nossas casas, que não gera vida, não vem de Deus. Percebamos isso, irmãos. Muitas vezes nós estamos cheios de razão, cheios dos nossos ismos, achismos, tudo aquilo. Mas se esses ismos, a nossa razão não gera vida, não vem de Deus. É o que a palavra nos mostra. E outro ponto que eu queria mostrar para os irmãos nessa passagem ainda, que aquela primeira vez que esse cego é tocado, ele via os homens como árvores, andando.
Ele não tinha nitidez do que ele via. Aqui, eu quero ligar isso com a igreja. Qual a sua visão, irmãos, quanto à igreja? Você ainda olha para os irmãos e vê os irmãos indiferentes de você, diferente de mim? Você ainda olha para algum irmão e vê ele como um estranho, como alguém que não tem nada a ver com você? A palavra nos diz que nós somos o corpo de Cristo. Portanto, nós somos membros uns dos outros. É o que a palavra nos diz. Ou seja, nós somos membros do mesmo corpo. Nós recebemos a mesma vida. E a fonte dessa vida é uma só. Nós não podemos olhar com a igreja de forma indiferente. E se você tem esse sentimento, irmãos, tem esse sentimento no coração, rogo aos irmãos, peça ao Senhor por misericórdia, para que o Senhor possa te dar essa visão. Que quando tudo isso sair do nosso meio, nós vamos viver uma vida da igreja esplendorosa. Porque vai ser gerada uma vida dentro de nós, uma alegria tão grande que vai nos dar satisfação de uma forma que só Cristo faz isso por nós. Mas tudo depende da maneira como nós vemos. Se nós estamos vendo com nitidez, realmente. E um terceiro ponto nessa passagem, no versículo 26, Jesus fala assim, mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe, não entre na aldeia. Não entre na aldeia. O Senhor tira ele de dentro da aldeia, toca ele 2 vezes e fala para ele, agora você está curado. Não volte para o lugar da onde eu te tirei. Os irmãos percebem isso? Irmãos, qual é a nossa realidade? Nós fomos tirados do império das trevas. Olha o que é isso. E fomos colocados no reino do Filho do seu amor. Nós fomos tirados do império de trevas, de morte, de devassidão, de pecado, de tudo aquilo que é negativo e colocado num reino de amor. Que reino é esse, irmãos? A palavra nos diz que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós temos a analogia de 2 caminhos. Nós fomos tirados de um caminho de devassidão, de trevas, e colocado num outro caminho. Nós fomos colocados em Cristo. Tirar de um caminho e colocar no outro caminho é diferente de ser colocado em Cristo. Eu posso te tirar de um caminho e te colocar no outro e falar, siga em frente. Você agora vai seguir nesse caminho. Isso é uma coisa. Agora, ser colocado em Cristo, você sai de um caminho, ou seja, de um andar, de um curso, de um Senhor que nós tínhamos antes, e fomos colocados em alguém que nos pega pela mão, nos tira desse caminho e nos dá uma outra direção juntamente com Ele. Essa é a nossa realidade. E nós precisamos ter nitidez quanto a isso, irmãos. Porque senão vai surgir no nosso coração um desejo perverso de querer abandonar aquele caminho que o Senhor nos deu, que é Cristo e a igreja. Os irmãos percebem isso, irmãos? Eu creio que não há como o Senhor nos mostrar com tanta nitidez o quanto é importante aquilo que nós vemos, entendemos e percebemos que Cristo fez por nós. E se você não vê, irmão, não entende, peça por misericórdia ao Senhor, para que o Senhor possa lhe tocar novamente. Por isso, irmãos, eu estou falando tudo isso quanto à nossa visão, para que possamos tocar na realidade dessa porção de Colossenses 3. Peço aos irmãos que me acompanhem nessa leitura. Colossenses 3, de 1 a 4. E nos diz assim, portanto, aqui Paulo começa essa porção dizendo assim, portanto, ou seja, Paulo já disse outras coisas, muitas coisas aos Colossenses, e agora ele está constatando, ele está mostrando, fala, olha, eu já mostrei para vocês tudo isso, já falei tudo isso que nós estamos vendo a semana passada. E ele continua, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra,
porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. Quando o Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Irmãos, essa porção é maravilhosa, irmãos. Eu confesso para os irmãos que a gente vai lendo e meditando a palavra, essa porção inundou o meu coração de alegria, de saber realmente o que Cristo fez por mim. Fez pela minha família, fez pelos meus filhos, fez por cada um dos irmãos, por cada um de nós o que Cristo tem preparado para nós. E eu separei essa porção em 3 partes, para que a gente possa ajudar no nosso entendimento. Primeira parte, qual é a nossa realidade? Segunda, o que o Senhor espera de nós? E terceira, o que nós esperamos? Qual é a nossa esperança? Irmãos, como viver tudo isso que o Senhor fez por nós? Como viver a realidade da palavra do Senhor, a não ser por fé? O justo viverá pela fé. Sem fé, é impossível agradar a Deus. E a nossa fé é no quê, irmãos? Na palavra de Deus. Nós temos fé é naquilo que Deus fala conosco. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir, a palavra de Deus. A nossa fé é acrescentada quando nós ouvimos a palavra de Deus. A nossa fé é fortalecida quando nós ouvimos a palavra de Deus. O nosso crer se torna convicto quando nós ouvimos a palavra de Deus. Então, toda a palavra de Deus tem que ser acompanhada por fé. A fé é o combustível. A fé é que nos empurra. É a fé que nos direciona. E ela tem que ser acompanhada naquilo que Deus tem falado por nós. Tem falado para cada um de nós. Peço aos irmãos que acompanhem nesse versículo 1. Com a mente voltada para essa pergunta. Qual é a nossa realidade? Versículo 1 diz assim: portanto, se fosses ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Aqui, irmãos, não é uma dúvida esse se, é uma constatação. Se você foi ressuscitado com Cristo. Você crê nisso, irmão? Você crê que já foi ressuscitado com Cristo? Você tem a realidade da ressurreição? Irmãos, ressurreição é alguém que está morto, verdadeiramente morto, acabado, tornar a viver. Ganhar a vida novamente. Não olhamos para esse fato assim, de forma superficial, irmãos. Porque isso não é brincadeira. Nós estávamos mortos em delitos e pecados. Essa era a nossa condição. Não pense que você tinha uma condição diferente da minha, irmão. Não pense que você era melhor ou pior do que essa situação. A nossa realidade antes disso era mortos em delitos e pecados. Um homem sem Deus é um homem morto em delitos e pecados. Por melhor e por mais prazerosa que seja a vida dele nesse mundo. Ele pode ser um milionário que não lhe falte nada. Se ele não tem Deus, ele é um homem morto em delitos e pecados. Qual é a nossa realidade, irmãos? Nós fomos ressuscitados. O Senhor mudou a nossa condição. O Senhor nos deu vida. E agora ele fala, se fostes ressuscitados juntos com quem? Com Cristo, irmãos. Aquele mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo da morte verdadeira enquanto homem, lá na cruz, 3 dias sepultado, o Senhor Jesus ressuscita, né? E se torna o Espírito que dá vida, e esse Espírito agora habita dentro de cada um de nós. Esse mesmo poder que fez isso nos ressuscitou juntamente com Cristo. E olha que coisa maravilhosa. Qual é o propósito de Deus nisso? Deus tem um propósito no coração de trazer esse homem de volta para perto dele.
de trazer cada um de nós para perto dele. Que cada um de nós pudéssemos desfrutar de um Deus que pode todas as coisas, Criador dos céus e da terra, que tudo está sob o controle dele. E ele pega o seu próprio filho e coloca nessa terra, através da sua palavra, que se torna a personificação da palavra de Deus. E esse filho se torna homem igual a cada um de nós, que é Cristo. Sentindo dor, frio, fome, tristeza, necessidade, como qualquer um de nós. E ele passa por essa terra durante 33 anos e meio, sofrendo todas as humilhações possíveis que um homem pode sofrer. Rejeição, indiferença, açoites, perseguição, fome, tudo isso. E esse homem, ele é condenado pelos homens aqui na terra, pelos religiosos da época, colocado na cruz e morto na cruz pelo pior tipo de morte possível. A morte mais vergonhosa que podia haver. A pior tipo de morte daquela época. E ele morre na cruz por nós. E ele é sepultado como homem, até que ele possa ser ressurreto. Por que eu estou falando isso para os irmãos? Porque esse Espírito que dá vida, que hoje habita dentro de cada um de nós, passou por todo esse processo que Cristo passou, para que ele pudesse o quê? Interceder por cada um de nós. Irmãos, nós não podemos de forma alguma dizer para o Senhor, Senhor, tu não sabes o que eu estou passando. O meu sofrimento é demais. O Senhor só não sabe. Pelo contrário, irmãos, ele sabe. Ele sabe tudo que nós estamos passando, irmãos. Ele conhece o interior, o mais profundo do ser humano. Ele é o único que sonda os corações, esquadrinha os nossos corações. Por quê? Porque esse Espírito que habita dentro de nós e que nos deu uma nova vida foi processado dessa forma. Para que ele pudesse entender, interceder todas as nossas necessidades enquanto seres humanos. Os irmãos percebem o tamanho do amor de Deus? Não há nada, irmãos, não há nada sobre essa terra, ou qualquer situação ou experiência que possamos passar, em que Cristo não possa estar conosco. E aqui fala que nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo. Agora nós estamos unidos a Ele. E a nossa união com Cristo é eterna. Não adianta você querer fugir, irmão. Eu não quero fugir, mas se porventura surgir esse pensamento aí no coração dos irmãos de dúvida, não queira. Agora você está unido ao Senhor eternamente. E assentado à direita de Deus juntamente com Cristo. Efésios 2, versículo 6 diz assim: e nos ressuscitou juntamente com Ele, e Ele nos fez assentar nas regiões celestes com Cristo Jesus. Agora nós estamos vivendo aqui na terra, unidos com o Senhor, vivendo uma vida celestial. Isso é maravilhoso. Isso é realmente, só Deus pode fazer isso por nós. Fala para o irmão do lado aí, irmão, você é um privilegiado. Você é um privilegiado, irmãos. Amém. Nós não somos melhores, irmãos, pelo contrário, nós estávamos mortos, mas o Senhor nos deu vida e nos assentou junto com Ele em lugares celestiais. O Senhor nos dê tal realidade, porque se nós vivermos nessa realidade, tudo que esse mundo aí nos oferecer é fichinha, é coisa pequena. Coisa pequena. Pensa que maravilha, irmãos. Pensa que maravilha, irmãos. Essa é
a nossa realidade. Irmãos, não seja pobre. Não deixe a sua mente te enganar. Não deixe criar dúvidas em seu coração. Exercite o seu espírito em tal realidade, irmãos. Porque isso não é realmente pouca coisa. Essa é realmente a nossa realidade. Muitas vezes nós vivemos uma vida assim, meio que no automático, né? Não sei se os irmãos passam por isso, mas como vivemos nessa terra, nós temos muito altos e baixos, né? Semanas desfrutamos do Senhor plenamente, outras semanas nem tanto, aí vem os problemas, dificuldades, a gente está sempre ali, e a nossa vida começa a ser trabalho, casa, igreja, reunião, aí reunião, casa, trabalho, né? Assim, meio que no automático, meio que as coisas funcionando assim, vou dizer, na banguela, assim, né? A gente vai levando a vida. Aí eu digo para os irmãos, é fácil, irmãos, viver essa vida que nós estamos vivendo? Não é fácil. Todos nós temos problemas, dificuldades, doenças. Segunda-feira temos dívidas para pagar, né? Compromissos, tudo isso. Tudo isso nos acompanha nesse viver nosso terreno. Mas qual é a nossa realidade? Nossa realidade é que tudo que nós estamos vivendo hoje é passageiro. Tudo isso aqui vai passar. Como eu falei para os irmãos, e nós vivemos por fé. E a palavra de Deus fala que tudo vai passar. Só o que permanece é a palavra de Deus. Por isso nós temos tal confiança em Cristo Jesus. Por isso nós cremos, irmãos, que nós realmente fomos ressuscitados com Cristo e Ele nos deu uma nova vida. Nós só precisamos aprender a usar essa nova vida. Lançar mão dessa nova vida. Romanos 7, que os irmãos me acompanhem, é uma porção de Paulo conhecida dos irmãos. Porque eu quero ler essa porção para os irmãos, porque muitas vezes nós olhamos para dentro de nós mesmos e falamos, essa não é a minha realidade, eu não sou capaz, isso não é para mim. Não sei se você já teve essas indagações na sua mente. Eu tento, mas não consigo, né? Eu quero, mas não está dando. Tem algo dentro de mim que não deixa. Um pecado, um problema, uma doença, uma coisa ou outra, né, que quando nós olhamos para dentro de nós, parece que nos impede de prosseguir. Paulo diz assim no capítulo 7, versículo 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, no meu corpo, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, este faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Esse aqui é algo que Paulo, é um fato que Paulo constata na vida dele. Fala, eu quero prosseguir, mas tem algo dentro de mim que me impede, que é o pecado. A minha natureza pecaminosa me impede de fazer esse bem que eu quero. E nós não somos diferentes de Paulo, né? Nós queremos, mas vivemos patinando. A ponto de Paulo dizer no versículo 24, ele fala assim, desventurado o homem que sou, ou seja, infeliz o homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo fala, puxa vida, melhor seria eu ficar livre desse corpo. Né? Ficar livre desse corpo de morte, que só traz morte. Mas lembrem-se de qual é a nossa realidade. Nós fomos ressuscitados junto com Cristo. Nós fomos ressuscitados, irmãos. Esse corpo de morte agora tem conserto para ele. É isso? Não, conserto não. O Senhor não é aquele que faz consertos. Ele nos dá um novo, uma nova vida. Quem quer se consertar somos nós. Nós temos a mania de conserto, né? Estraga ali, vamos consertar aqui, uma coisinha ali. E o Senhor nos quer do jeitinho que nós somos, mas com a realidade de que Ele é que vai fazer por nós. Olha o versículo 8, o capítulo 8, versículo 1 diz assim, agora, irmãos, pois já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus.
É agora. A nossa realidade. Por quê? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Amém. Louvado seja o Senhor por isso, irmãos. Agora nós temos algo que pode nos livrar dessa lei de pecado e morte. Que pode deixar com que nós deixamos de patinar e aceleramos para aquilo que é preparado para nós nas alturas. Para que nós possamos deixar de viver uma vida mesquinha, mesmo na presença de Deus, e vivamos uma vida na esfera celestial. Eu digo por quê? Porque vivamos uma vida mesquinha? Porque quem fez foi Deus por nós. Nós não temos participação nisso. A obra é do Senhor. E muitas vezes nós não tomamos posse disso, de toda essa riqueza. Então vivemos como pobre na casa de um pai rico. Assim, você tem um pai rico, uma mansão maravilhosa, tem tudo lá e vive com roupas esfarrapadas, sujo, sem se alimentar bem, vivendo de qualquer forma. Uma analogia somente, mas para que a gente possa entender. Então nós temos todas as condições e não depende de nós para que nós possamos viver na presença de Deus e na esfera celestial. No versículo... Perdão. Esse versículo 2, versículo 2, porque a lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. É a única coisa, irmãos, é a única coisa que nos livra da lei do pecado e da morte, é o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Você pode procurar se consertar em qualquer outra coisa, com qualquer outras coisas, de outras formas, mas seria impossível. Você vai ser derrotado quanto a isso. Não vai ter sucesso nessa busca sua. Mas se você se voltar ao Espírito e naquilo que o Senhor fez para nós, nós com certeza teremos sucesso nessa nossa empreitada. Amém? Essa é a nossa realidade, irmãos. Isso é o poder da ressurreição de Cristo em cada um de nós. Essa ressurreição tem tanto poder, irmãos. Tem tanta coisa implícita dentro disso, que se nós não pedirmos o Senhor por visão, para que o Senhor possa mostrar para nós, nós vamos experimentar só um pouquinho disso tudo. Só um pouquinho. Né? Quem dera a gente tivesse mais tempo para falar um pouco mais e pudesse, assim, tempo que eu digo seriam meses para nós falarmos sobre essas coisas, que é algo extraordinário. Confesso para os irmãos que o Senhor me impressionou nessa semana estudando sobre tudo isso. Mas como nós não temos tempo, vamos prosseguir. Romanos 8, versículo 11 diz assim: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do Espírito que em vós habita. Essa é a nossa segurança. Esse Espírito habita dentro de cada um de nós. A morte já não tem poder sobre cada um de nós. Desde que a nossa vida, os nossos pensamentos, o nosso coração esteja no Espírito Santo de Deus. E que nós permitamos que o Senhor possa trabalhar o nosso interior. Porque muitas vezes, irmãos, de forma bem prática dizendo, a gente está tão cheio de razão, tão cheio de achismo, tão cheio de nós mesmos, que nós não ouvimos o Senhor falar conosco. Nós temos que pedir ao Senhor, acalma minha alma, aquieta minha mente, abre os meus olhos para que eu possa te ver, e para que o Espírito possa falar ao meu ouvido, tornando o meu ouvido sensível para que eu possa reconhecer a sua voz. No mundo em que nós vivemos, irmãos, tem tantas vozes, tem tanta coisa nos falando. Né? Você pega o celular, esses dias eu estava vendo uma reportagem, né, que, assim, rapidamente falando para os irmãos, que quando você acorda, para a pessoa que quando acorda, a primeira coisa que pega é o celular para ver as coisas, é como se a sua mente saísse de... É isso aqui que eu queria falar para vocês. É como se a sua mente saísse de zero e fizesse isso aqui. Ó. Os irmãos, percebem? Você está dormindo, seu corpo está descansado, você acorda. A hora que você pega o celular, a sua mente faz...
Tenho certeza que os irmãos já experimentaram. Você acorda, faz alguma coisinha, pega o celular, mexe ali, você olha no relógio, 6h30. Aí mexe um pouquinho. Nossa, 7 horas. O tempo passa assim, ó, né? Porque a nossa mente faz isso aqui que passou agora. E isso não faz bem para nós. Não faz bem para nós. Nós temos que aprender a remir o tempo. E remir o tempo é estar na presença de Deus. Somente na presença de Deus que o nosso tempo é contado. Então, nós temos que ter essa realidade, irmãos, de nos voltarmos ao Espírito, de deixar a nossa mente preparada para ouvir a palavra de Deus. Só dessa forma a nossa fé vai ser acrescentada. Acho que passei para os irmãos um pouco da nossa realidade. O segundo ponto agora seria o que Cristo, o que o Senhor espera de cada um de nós. Versículos, vou voltar para Colossenses 3. Versículos 2 e 3 diz assim: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. O que o Senhor espera de nós? O que o Senhor espera de nós? Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Nós temos a nossa vida, né, já falei antes, a gente precisa trabalhar, precisa cuidar da nossa família, fazer as nossas coisas, e tudo isso exige de cada um de nós que a nossa mente seja colocada nisso. Mas o Senhor fala para nós: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Pensai nas coisas lá do alto. Bom, muitas vezes o que acontece conosco? Nós pegamos as coisas lá do alto, as coisas aqui que são da terra, e misturamos. Irmãos, percebe? Eu estou pensando em Deus, estou pensando na dívida, eu estou pensando na palavra, eu estou pensando numa coisa ali, eu estou pensando nisso. Aí você lê um versículo, eu penso naquilo ali, eu penso naquilo outro. E a nossa mente vai trabalhando. Você está pensando nas coisas do Senhor? Estou. Ah, mas você tem conta para pagar? Tem. Ó, tem que ligar para fulano de tal. Aí você lê um versículo e tal, fala, nossa, eu preciso postar esse versículo, eu preciso fazer isso. Aí vem outra coisa. Os irmãos percebem isso? Não sei se os irmãos têm essa realidade ou essa percepção. O Senhor não fala que separe o seu pensamento. Pensai nas coisas lá do alto. Hebreus 4. Hebreus 4, versículo 12, irmãos. É um versículo... Oh, perdão, irmãos. Não é esse o versículo que eu quero ler com os irmãos, não. Só o segundinho. Senhor Jesus. É versículo Hebreus 4:12, irmão, sim. É isso mesmo. Versículo muito conhecido de nós, que diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. O que a palavra de Deus faz, irmãos, na nossa vida é não ser separação, como a espada. A palavra de Deus é que nos dá direção para que a gente possa distinguir uma coisa da outra. Os pensamentos e os propósitos do coração, dizendo da mente. Se nós não tivermos a nossa mente focada na palavra de Deus com fé, dificilmente nós vamos vencer a velocidade da nossa mente.
dificilmente nós vamos conseguir pensar nas coisas lá do alto de uma maneira séria. Se nós não conseguirmos separar realmente, através da palavra, aquilo que vem de Deus e da nossa mente terrena, nós não vamos conseguir pensar nas coisas lá do alto. Porque somente a palavra de Deus é apta para fazer essa separação. Os irmãos percebem isso? Somente ela. A gente tenta muitas vezes separar um tempo, esse tempo eu vou ler a palavra, eu vou orar. Isso é maravilhoso, é saudável. Vou fazer isso, esse tempo é para o Senhor. Maravilhoso, saudável. Mas tem que estar acompanhada da fé e com isso aqui, irmãos. Com a palavra. Mas não só a palavra, mas a palavra com entendimento. Com clareza, para que a gente possa discernir as coisas. Por isso eu li aquela passagem no começo, com os olhos desvendados. Porque senão é a palavra misturada com tudo que nós vivemos nesse mundo. Aí ela não faz separação. Nós temos que ter os nossos olhos desvendados para que nós possamos compreender a palavra de Deus. Só assim a nossa fé é acrescentada. Romanos 8, versículos 5 e 6 fala sobre o pendor da carne, que a mente posta na carne é para a morte, mas a mente posta no espírito é para a vida e paz. Nós lemos esse versículo, quantas vezes nós lemos esse versículo na vida da igreja? Eu acho que todos nós sabemos esses versículos de cor. Versículo 17 de Efésios 4, versículos 16 e 17. Fala um pouco também sobre a nossa mente. Diz assim: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis também como os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Olha, obscurecidos de entendimento e vaidade dos próprios pensamentos. São duas coisas que nós precisamos nos atentar. Vaidade, a palavra registra para o nosso ensino que tudo que há debaixo da terra, Salomão registrou isso para nós diversas vezes, é vaidade. Tudo que há nessa terra é vaidade. Tudo que está sendo construído, edificado nessa terra vai passar. Por mais valor que tenha, é vaidade. O Salomão ele fala assim, tudo que está debaixo do sol é vaidade. Olha que Salomão se tornou um homem mais rico da sua época, o mais sábio da sua época, ou seja, Salomão tinha tudo. E ele constatou que tudo isso era vaidade. Mas aqui nós estamos falando da vaidade dos pensamentos. O que isso quer dizer? Uma mente vazia. Uma mente sem as coisas de Deus. Uma mente que não consegue fazer separação o que vem de Deus e o que está no terreno. E ele diz assim, obscurecidos de entendimento e alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. O Senhor traga salvação para nós, que realmente sejamos capazes de pôr as nossas mentes na palavra de Deus, naquilo que o Senhor tem falado para nós. 2 Coríntios, versículo 10, fala que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir as fortalezas, derrubando os raciocínios e todo o baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Isso é só a palavra de Deus que faz isso por nós. Só a palavra de Deus é que destrói essas fortalezas da nossa mente. Só a palavra de Deus é que vence tantos obstáculos aqui, irmãos, que nos impede de fazer aquilo que o Senhor quer por nós. No versículo 3 de Colossenses, o Senhor fala para nós que a nossa vida está oculta em Cristo. A nossa vida está oculta em Cristo. Mas por que ela está oculta em Cristo? O começo do versículo. Porque morrestes e a vossa vida está oculta em Cristo.
A nossa vida só está oculta porque esse ser natural nosso, esse velho homem, homem forte, duro aqui, morreu, irmãos. E agora nós temos uma nova vida. E essa nova vida está oculta em Cristo. Não que não sejamos pessoas que queremos nos autopromover, irmãos. Nós temos que promover a Cristo. Promover aquele que morreu por cada um de nós. Não sejamos o centro das atenções, que isso não faz bem para nós. Pelo contrário, nós temos que ter a realidade que a nossa vida está oculta em Cristo. Aquilo que realmente nós somos está guardado, está protegido, está separado para Cristo, em Cristo e na presença de Deus. Essa é a nossa realidade. E é isso que o Senhor espera de cada um de nós. Que não sejamos pessoas que queremos os holofotes para nós. Isso é religião, isso é ego. Não sejamos aqueles que pregam o evangelho para aparecer, mas somos aqueles que pregam o evangelho para salvar as pessoas. Que a nossa palavra não nos promova, mas que promova a Cristo e traga a realidade de Cristo às pessoas. Mas para isso, esse velho homem que está aqui em nós, ele precisa morrer. Precisa morrer. Se ele não morrer, a nossa vida, aquilo que nós somos, não está oculto em Cristo. 1 Pedro 3,15 diz assim: antes, santificai em vossos corações a Cristo como o Senhor. Antes, irmãos, antes santificai a Cristo como o Senhor. Ou seja, promova a Cristo, fale de Cristo, mostre Cristo às pessoas. E estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Nós não precisamos aparecer, mas nós temos que estar preparados. Atentos. Atentos. O Senhor espera isso de nós. Atentos para que, quando surgir a oportunidade, nós podemos santificar a Cristo. Mostrar esse Cristo que morreu por nós e nos ressuscitou junto com ele e nos fez assentar em lugares celestiais. Essa é a razão da nossa esperança. E para isso nós precisamos de visão, de clareza. Vivendo assim, irmãos, é tudo que o Senhor quer de nós. Que nós possamos viver realmente em novidade de vida. Que essa vida nova que nós ganhamos, que nos ressuscitou, que nos coloca em coisas tão maravilhosas, seja realmente realidade em vida. Queria ler com os irmãos Romanos 6. Romanos 6, versículo 4 diz assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidades de vida. Vivendo por esse homem que está oculto em Cristo, por essa vida que está dentro de nós. Aqui ele fala de andar em novidade. No capítulo 7, versículo 6 diz assim: agora, porém, libertos da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que sirvamos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Percebamos, irmãos, na diferença dos verbos. Capítulo 6, versículo 4 fala: andemos em novidades de vida. O nosso viver secular, a nossa vida, o nosso trabalho, o nosso dia a dia, tudo aquilo que vivemos nessa vida. Nós precisamos viver na nossa vida secular em novidade de vida. No capítulo 7, versículo 6 fala: sirvamos o Senhor em novidade de vida. Aqui inclui todo o nosso viver secular, também como o nosso viver na igreja. A nossa realidade enquanto igreja. Tanto andamos em novidades de vida, como servimos o nosso Senhor em novidade de vida. Porque a nossa vida, aquilo que é nosso realmente, que o Senhor fez por nós, está guardado, protegido pelo Senhor. Amém? E para terminar, o terceiro ponto. Qual é a nossa esperança? Que é o versículo 4 do nosso texto, Colossenses 3, 4.
Diz assim: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Essa é a tua esperança também, irmão? É isso que você espera realmente? Que quando aquele que é o nosso Senhor se manifestar, nós também seremos manifestados com ele. Imagina o que não tem preparado para nós nesse dia glorioso. Imagina o que não tem preparado realmente para nós. Irmãos, muitas vezes nós temos reuniões maravilhosas, desfrutamos do Senhor, né? Tocamos no Espírito, a palavra é revelada para nós ficamos cheios de alegria, cheios de prazer na presença de Deus, satisfeitos realmente. E isso, irmãos, quando acontece, é somente um pouquinho do que o Senhor tem preparado para nós. Eu queria ler 2 versículos com os irmãos, para a gente poder terminar. Filipenses 3, está aí pertinho. 3, 20 e 21. Diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si mesmo todas as coisas. A nossa pátria não é aqui, irmãos, o nosso lugar não é nessa terra. A nossa pátria é celestial. E o Senhor vai pegar esse corpo aqui, ó, que sofre, que adoece, que chora, entristece, que se alegra, dias bons, dias ruins, dias difíceis, dias assim, sempre com altos e baixos. Esse corpo de humilhação realmente vai transformar num corpo de glória. Apocalipse fala que ele vai enxugar as nossas lágrimas. Apocalipse fala que esse dia vai ser descanso das nossas fadigas. Olha que coisa maravilhosa. 2 Coríntios 5, para a gente terminar. A partir do versículo 1. Olha como começa, irmãos. Sabemos. Se você sabe, diga amém. Sabemos que, se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, mas eterna nos céus. E por isso, nesse tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade angustiamos, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. E é por isso que também nós nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Essa é a nossa realidade e a nossa busca. Isso é que nós ansiamos. Se você ainda tem alguma esperança nesse mundo, irmãos, peça a Deus para limpar o seu coração. Se você ainda tem esperança que esse mundo vai melhorar, vai ser bom, vai ter alguma coisa aí que vai te dar satisfação, vai te ajudar, esquece, irmão. Porque aquilo que o Senhor preparou para nós é infinitamente melhor. Amém? Louvado seja o Senhor. Vamos orar, peço aos irmãos que fiquem em pé, que a gente possa fazer uma oração.